Olá! Nesta nossa análise, a gente vai mergulhar hoje num artigo, o título é A Agenda Tecno-Obsessiva, Transgêneros, Transhumanos. Isso aí. A fonte principal que a gente tem aqui argumenta que existe uma tendência que ela chama de tecno-obsessiva, sabe? Que estaria promovendo formas de vida, assim, não biológicas, como se fossem superiores. Pois é, e a nossa ideia aqui é tentar desvendar os pontos principais dessa visão, né? Como que ela conecta esses conceitos transgênero, transgênico e transhumano dentro de uma agenda maior. É super importante a gente dizer que vamos nos ater só às ideias e alegações que estão nesse material, tá? Exato. E olha, o texto posiciona essa suposta tendência não como, sei lá, algo que surgiu do nada, mas como um plano mesmo, deliberado, de uma elite, ou estado profundo, são as palavras do autor. Entendi. O objetivo que eles alegam seria, tipo, redesenhar a vida. Distorcer, talvez até apagar o que a fonte chama de batimento cardíaco biológico da vida planetária. Nossa. E tudo isso, segundo o artigo, né, viria com aquela desculpa de salvar o planeta ou só como avanços tecnológicos normais. Vamos ver como o texto critica cada um desses termos transgênero. Certo, vamos lá então. Começando pelo transgênero. Como a fonte descreve isso? A ideia que apresentam é que esse conceito teria sido criado para dividir, minar a procriação humana com o objetivo de reduzir a população. É isso que o texto alega. Menciona especificamente a ideia de jovens sendo, levados a crer que podem ir contra as leis biológicas, né? E o que a fonte acha interessante é como isso virou rápido um jogo político, sabe? Com alegações de discriminação contra quem não usa certos pronomes. O artigo critica médicos que fariam procedimentos em jovens, questionando se eles podem decidir isso tão cedo. A fonte chega a dar algum exemplo mais concreto? Sim, menciona uma decisão da Suprema Corte do Reino Unido, que a fonte data como de abril de 2025, que teria afirmado a tal realidade biológica inviolável do homem e da mulher. O autor vê isso como, uma centelha de sanidade. E a conclusão do artigo sobre isso? Olha, a fonte conclui que, por essa lógica deles, promover a transgeneridade não seria um direito humano, seria, na verdade, inumano, porque iria contra o que o autor vê como a procriação natural. Entendida. Bem, seguindo essa linha de raciocínio do texto, a gente chega nos transgêneros. Como a fonte define eles? O artigo descreve como um braço da biotecnologia, né, focado em produzir plantas, animais, alimentos modificados geneticamente. Ok. E a alegação que está lá no material é que os defensores disso viriam da mesma escola de engenharia de mutação do estado profundo, é o que dizem. Interessante essa conexão que a fonte faz. Argumenta-se que essa manipulação genética é para acelerar resultados, mas sem entender direito os impactos na evolução no ecossistema. E a fonte também faz um paralelo com a meta Net Zero, não é? Faz sim. Descreve as duas como visões limitadas que não questionam as consequências lá na frente. E a crítica, segundo o texto, vai até o modelo do agronegócio. Como assim? Alega-se que os OGMs são promovidos para fazer as culturas aguentarem solos já degradados pela própria agricultura química, sabe? Em vez de tentar recuperar o solo. Ah, entendi. A fonte afirma que, diferente do que a indústria diz, os OGMs levariam, na verdade, a usar agroquímicos mais tóxicos ainda e reduziriam a biodiversidade. Puxa. E o texto dá exemplos disso também, dessas alegações sobre transgênicos. Menciona a contaminação de sementes normais, modificação genética de animais de fazenda, que, segundo o artigo, causa sofrimento físico para produzir mais, e até o desenvolvimento de comida sintética em laboratório. Comida sintética. E o argumento que apresentam é que tudo isso seria justificado como algo necessário para combater o aquecimento global. Citam até o exemplo de eliminar vacas porque elas emitem metano. Nossa, aqui a discussão na fonte fica bem intensa, né? O terceiro conceito é o transhumano. Como o artigo caracteriza esse? Esse é descrito no texto como a joia da coroa dos ideais que a fonte chama de tecnofascistas. Atribuem isso à elite do Vale do Silício, do Fórum Econômico Mundial. A interpretação da fonte é que o transhumanismo busca uma imortalidade cibernética, sabe? Uma vida tecnodigital, mas que seria uma existência meio suspensa, sem as qualidades da vida real. Mesmo prometendo melhorar os humanos? Exato.
Mesmo prometendo aprimorar, a fonte argumenta que seria uma visão reducionista que edita até nossas emoções naturais. E como a fonte diz que isso já estaria acontecendo? O artigo aponta para nossa crescente dependência de algoritmos do digital. Menciona as frequências de micro-ondas, 4G, 5G, 6G, que, segundo o texto, penetram células, neurônios, podendo causar dependência, desumanização. Caramba! E isso, na visão apresentada ali, abriria a porta para a cibernética, para a robótica, culminando na perda do humano mesmo. Fonte até cita alguém conhecido nesse contexto, né? Sim, o texto contrasta essa visão com uma frase que atribuem ao Yuval Noah Harari: faremos melhor que Deus. E aí classifica o transhumanismo como uma ideologia de morte que desconectaria o cérebro do coração, da essência espiritual. São as palavras do autor. Então, para a gente amarrar tudo isso, qual é a mensagem central que essa fonte quer passar? Olha, o artigo que a gente analisou, ele costura uma narrativa onde transgênero, transgênico e transhumano não são coisas separadas, né? Aham. São apresentados como partes ligadas de uma única agenda tecno-obsessiva. O argumento principal é que essa agenda buscaria afastar a gente da nossa natureza biológica, evolutiva, espiritual. Conduzindo para quê exatamente? Para uma existência controlada, artificial e, nas palavras deles, menos que humana. Tudo orquestrado por um grupo que o autor chama de estado profundo ou culto de elite. Entendi. E o texto fecha com algum tipo de... qual chamado? Alguma reflexão para o leitor? Fecha assim. O autor conclama a uma tomada de consciência, sabe? Para resistir ao que ele descreve como uma invasão da sacralidade da vida que viria disfarçada de progresso. Mas tem alguma nota de esperança? Tem sim. Termina dizendo que a nossa jornada de descoberta sobre o que a vida realmente é mal começou. A reflexão final que a fonte deixa é sobre como a humanidade pode lidar com a tecnologia sem se desviar do que o autor considera o caminho evolutivo natural e a essência sagrada da vida. Uma reflexão e tanto para a gente pensar.